Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui no programa da Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Eu tenho a satisfação hoje de receber a Adriana Belmiro da Silva. A Adriana é CEO da Balof Brasil. Adriana, obrigado por ter aceito o convite. Sei que a tua agenda não é uma agenda fácil. Você gentilmente atendeu o meu convite. Seja bem-vindo ao programa da Prime. Eu que agradeço, Luciano. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Espero compartilhar aí momentos de bastante assuntos, né, sobre o que nós estamos vivendo. 6 anos já você está à frente da presidência da Balof. Como é que está sendo essa experiência? Como é que está sendo esse desafio na tua carreira profissional, Adriana? Olha, a Balof foi para mim uma mudança de vida, né? Porque eu morava em São Paulo, sempre tive um pouco de receio de vir para o interior de São Paulo, né? Achava que a vida, tudo girava em torno da capital. E aí quando a Balof me fez a proposta de vir para cá, eu no primeiro momento hesitei um pouco, interior, mas nossa, o que acontece no interior? Tudo acontece em São Paulo, na verdade, né? Então, eu lembro que eu vim, passei o fim de semana, porque a Balof está em Vinhedo, conheci a cidade, me assustei um pouco com o ritmo da cidade, mas acabei optando, né? Meu esposo, na época a gente não estava casado ainda, me incentivou muito. Vamos, a vida no interior é bem diferente, ele já tinha vivido aqui. Então foi muito bom a mudança, só que eu tive um desafio profissional, né? Eu costumo dizer, a gente pede para Papai do Céu as coisas e Papai do Céu dá exatamente aquilo que a gente pede. A Balof foi minha terceira empresa alemã. Eu vinha de uma experiência como gestora geral, mas numa empresa mais voltada para a área de vendas, né? E eu queria um desafio com uma fábrica, eu queria ter um pouquinho da experiência fabril para ter um cargo de presidência um pouco mais parrudo, né? E ao mesmo tempo não queria uma fábrica muito grande, porque não tinha experiência na época. E aí surgiu a Balof, e foi uma oportunidade grande, um desafio muito grande, porque a empresa vinha num momento profissional dela de reestruturação, de mudança. E eu acabei chegando lá em 2014, passando o Brasil, começando a viver um momento de muita conturbação e tendo que fazer grandes mudanças dentro da própria organização, né? Então, esses últimos 6 anos, eu acho que já daria para escrever um livro de tudo que eu vivi lá, de tudo que a gente já conquistou, de algumas coisas que a gente não conquistou ainda, mas que a gente está no caminho certo, mas que foi assim, tem sido um aprendizado, eu sou eternamente grata a tudo que eu tenho vivido lá, tem sido muito bom. Agora, você tem uma forte atuação na sua carreira na área de vendas, na área de negociação comercial. Quanto que isso tem te ajudado frente a esse novo desafio da Balof? O quanto o teu foco, até pela tua experiência, está voltado para desenvolvimento de negócio, de mercado, Adriana? Acho que esse é um ponto principal, né? A Balof, quando estava buscando um novo CEO, o que ela queria no mercado? Ela queria uma pessoa que viesse da área comercial, porque o objetivo da empresa era realmente ganhar participação de mercado, market share. E eu nasci na área comercial, né? Eu sou engenheira de formação, mas comecei minha carreira na área de marketing, depois trabalhei em vendas também. E eles queriam alguém que viesse com esse viés muito forte da área comercial, de desenvolver toda a equipe de vendas. Tanto é que uma das minhas primeiras missões, os meus primeiros 2 anos lá, foi mergulhar na área comercial da empresa, repensar toda a estrutura comercial, toda a parte de planejamento, de vendas da empresa. Fizemos grandes mudanças também. Depois que eu comecei a entrar mais na área da empresa como um todo, no meu aprendizado da área produtiva, porque eu sempre falei para os meus chefes, né, os alemães, eu dou a minha experiência na área comercial, mas eu quero ganhar experiência em área produtiva também, né? Então, sem dúvida, se eu não tivesse essa bagagem da área comercial, com certeza eu não teria feito o que nós fizemos lá na Balof em termos de mudança. Mas é uma jornada, né? Estamos ainda nesse caminho, ainda enfrentando esse momento de país ainda que é muito turbulento ainda, né? E mudar pessoas, né? Falamos em momentos, a gente está nos últimos 3, 4 anos vivendo os momentos de absolutamente instabilidades, incertezas, né? Com essa volatilidade no Brasil, mas no mundo. A gente percebe que o mundo está passando por um momento diferente. E justamente nesse momento de desafios, você está com esse desafio novo que é a Balof. Como é que você conseguiu, como é que você está lidando com a necessidade de você
decolar a empresa, como você tem feito com excelência, navegando nesse mercado tão inconstante como está sendo esses últimos 3, 4 anos, Adriana? É um desafio, porque assim, eu costumo dizer que na Balluff eu vivi esse termo da tempestade perfeita, né? Eu cheguei na empresa com um processo de mudança, de uma reestruturação muito grande dentro da companhia e vivendo toda a turbulência do início da crise, né? Então todo esse processo de impeachment. E a Balluff, ela tem como seu principal mercado, isso vem mudando ao longo dos últimos 2, 3 anos, mas seu principal mercado é o mercado automobilístico. Nós atuamos na área de automação industrial, nosso principal mercado ainda é o mercado automobilístico, principalmente aqui no Brasil é o mercado mais automatizado, e o mercado que entrou em retração, né, em momento de parada. Hoje a gente tem uma grande ociosidade nas plantas produtivas, então a gente depende de investimentos. Então foi difícil esses últimos anos, porque é uma mudança de cultura organizacional dentro da companhia, de reinventar a empresa, permitindo que os colaboradores tenham um papel como protagonista. Eu acredito muito nisso, e ao mesmo tempo tentar equilibrar todos os esforços para a empresa consiga trazer os resultados, né? Eu acho que eu recebi o apoio da matriz desde o dia 1 até hoje. Os alemães olham para o nosso país assim, incrédulos, né, com o potencial que o país tem e a capacidade que a gente tem de ser flexível, de ser criativo, de ser resiliente. Eu acho que isso é uma das coisas que eu particularmente acho que nesses 6 anos eu tenho provado e testado a minha resiliência, mas não tem sido fácil, mas ao mesmo tempo eu acho que o brasileiro ele não desiste nunca, né? Nós não desistimos nunca, então eu tenho muita fé que eu acho que a gente vai ter anos melhores, né, com as mudanças que estão vindo pelo país. Agora você chegou num lugar onde muitas mulheres sonham em chegar, que é estar à frente de uma grande empresa multinacional, com essa responsabilidade que você tem de coordenar um grupo expressivo de pessoas e um negócio numa multinacional no Brasil. Lá atrás você já idealizou isso para a tua carreira? Você sonhou em chegar onde você chegou? Se você olhar para trás, qual uma retrospectiva que você faz da tua trajetória? É engraçado, as pessoas já me perguntaram isso, né? Eu nunca planejei na minha vida ser CEO de uma empresa. Eu sempre quis estar num lugar de relevância, né? Mas nunca como CEO. E o caminho da minha jornada profissional foi me levando a isso, mas eu acho que tem 2 componentes que são muito importantes, né? Uma é a questão do esforço, da vontade, da dedicação, e a outra coisa que eu acredito muito que é a questão do preparo. Eu sempre me preparei, eu sempre estudei, eu terminava um curso, começava outro, terminava um curso, começava outro. Então isso me levou de uma certa forma a trilhar um caminho profissional onde as oportunidades começaram a aparecer. E apesar de nós mulheres acharmos que a gente nunca está pronta, na prática a gente está pronta, eu fui aceitando. E aí, claro, o resultado do trabalho, do esforço, da dedicação, me fez levar e trilhar e chegar onde eu cheguei, né? Então é possível, sim, com muita dedicação e muito esforço e preparo. Adriana, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta, nós retomamos o assunto com a Adriana Belmiro da Silva, Adriana que é CEO da Balluff Brasil. Nós voltamos no instante. Se você busca conhecer as tendências da tecnologia, já ouviu falar em Big Data, mas a verdade é que poucas pessoas entendem o que esse conceito realmente significa. O uso cada vez mais crescente da internet e da internet das coisas fez surgir um número muito alto de dados. Esse grande volume de dados vai desde informações pessoais, como fotos, vídeos, perfis das redes sociais, até os dados financeiros da Bolsa de Valores, por exemplo. Cada vez mais objetos e dispositivos estão conectados à internet, reunindo dados sobre padrões de uso do cliente, operações, mercado, comportamento, concorrência e de desempenho do produto. Pense no mundo inteiro de informações digitais, que geram milhões de dados a todo segundo. Basicamente, o Big Data é o termo usado para descrever imensos volumes de dados, estruturados ou não, gerados em alta velocidade e variedade. Esses dados são encontrados no dia a dia das organizações de todos os tamanhos e necessitam de formas inovadoras e econômicas para processá-los, organizá-los e armazená-los. Na maioria das vezes, os dados são brutos. Ainda não estão compilados ou organizados e é impossível armazená-los numa memória de um único computador.
ou processá-lo pelos aplicativos tradicionais. No entanto, esses grandes volumes de dados podem ser usados para resolver problemas de negócios que você não conseguiria resolver antes. Sempre que falarmos de Big Data, é fundamental entendermos os 3 Vs: volume, variedade e velocidade. Eles se referem, respectivamente, ao volume imenso de informações, à grande variedade de fontes de dados e à velocidade com que esses dados são processados para gerar informação. Recentemente surgiram mais 2 Vs: verdade e o valor. É preciso considerar o quanto os dados são verdadeiros e confiáveis, e também entender que os dados possuem valor sim, mas só são úteis quando esse valor é descoberto. Afinal, nada adianta termos uma infinidade de informações disponíveis se não soubermos usá-los para o nosso benefício. Sozinho, o Big Data não é suficiente para encontrar as respostas e embasar as decisões nas empresas. O seu investimento em Big Data vale a pena quando você analisa seus dados e age com base neles. Quem consegue organizar e colocar todos esses dados em perspectiva são o Data Analytics e o BI, Business Intelligence, e que é sobre eles que vamos falar nos próximos vídeos. Não perca! O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. A Barbeiro Advogados, ela sempre se depara com empresários que, por algum motivo, ou motivo de sucesso absoluto, ou motivo de problemas na administração da companhia, ou a empresa não foi tão bem quanto ele imaginava, a possibilidade da venda. Então, a venda no sucesso ou a venda antes de um possível fracasso. A Barbeiro Advogados, ela atua nisso. Como qualquer objeto, como qualquer situação de propriedade, a empresa é uma propriedade. Ela tem que estar pronta para ser vendida, né? Para ser vendida, ela tem que ser avaliada. Quando a Barbeiro Advogados entra nessa assessoria, nós chamamos isso de fusão e aquisição, ou venda de companhia, nós preparamos a empresa para ser vendida, mesmo que em situação deficitária. Melhor ainda quando ela é uma empresa que está lucrando. Então, obviamente, o empresário que está vendendo a companhia pode consultar a Barbeiro Advogados, nós avaliamos e colocamos um preço para a venda. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Adriana Belmiro da Silva. A Adriana é CEO da Balluff Brasil. Adriana, a gente explorou um pouco no primeiro bloco a questão dessa posição que as mulheres têm conquistado merecidamente no comando das grandes empresas. Você falou da tua trajetória, da tua dedicação, do teu preparo. Ainda assim, nem sempre todos esses esforços são o suficiente para poder fazer com que você esteja hoje onde você chegou. Como é que você vê hoje essa questão das mulheres, esse espaço? Essa discussão é uma discussão antiga que a gente já tem, mas a gente percebe que cada vez mais a gente vê mulheres em empresas na área de liderança, de comando. Como é que você vê esse espaço que as mulheres têm conquistado? Esse tem sido um grande desafio, né? Eu acho que a gente vem evoluindo, mas ainda a velocidade está muito aquém do que deveria, né? Existem alguns estudos que mostram que a continuar nesse mesmo ritmo, a mulher vai levar pelo menos uns 80 anos aqui no Brasil para assumir cargos de liderança em grandes organizações, né? Ainda tem alguns desafios pela frente. Mas eu sempre falo desse tema, eu tenho uma frase da Marilyn Monroe, daquela atriz, que eu gosto muito, né? Ela fala assim: eu não me importo de viver no mundo dos homens, desde que eu possa ser uma mulher nele, né? Então eu acho que assim, muita coisa tem mudado também em relação ao que as mulheres
representavam no mercado, né? A gente, talvez algum tempo atrás, as mulheres entendiam que para ter uma posição de destaque elas tinham que trabalhar como homens. Inclusive eu particularmente já recebi um elogio, que para mim não era elogio, de um chefe meu, que falava: eu gosto de trabalhar com você porque você trabalha como homem. E eu tinha muita intimidade com esse meu chefe, muita amizade. Eu falei: mas isso é um elogio, chefe? Não, isso é um elogio. Então, para mim não é. É desafiador. E é desafiador porque a mulher passa pela questão da maternidade, né? Isso é um marco para a vida da mulher. Eu, por uma questão pessoal, não optei em não ter filhos. Eu acho que isso tem sim uma grande diferença na carreira. Existem agora um movimento das empresas, né, apoiando. Mas a mulher, quando chega aí aos seus 20 e pouco, 30 anos, que é a decisão de se tornar mãe, existe um bloqueio na carreira, isso é fato. E aí precisam acontecer dois grandes movimentos, né? O primeiro movimento é 100% responsabilidade da mulher, né? Você pode ter filhos, faz parte da natureza da mulher, e você pode sim conciliar a sua vida pessoal com o seu filho, o seu casamento ou não, e a sua carreira profissional. O que acontece é que tem algumas mulheres que não se sentem muito à vontade, né? E aí essa questão, não, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu não vejo hoje a possibilidade de uma mulher se ausentar por um ano para poder cuidar do filho. Eu entendo, né? Talvez algumas mulheres vão falar: você não é mãe, você não sabe o que é isso. Mas se você tiver uma boa rede de apoio, e a rede de apoio começa para mim por uma coisa fundamental que chama um bom parceiro, né? Ao assumir a maternidade, é você e o seu esposo. Então, você tem que ter esse apoio, porque vão ter momentos que você vai precisar do teu marido, do teu companheiro para te ajudar nessa jornada. E a segunda etapa, que aí não depende só da mulher, depende das organizações estarem abertas para receberem as mulheres, apoiarem. Recentemente a gente teve um caso agora lá na empresa, eu trabalho numa empresa muito masculina, né? E minha equipe de vendas eu tenho só homens e uma única mulher. E a moça agora engravidou, né? Teve o bebê agora, e ela estava extremamente segura, né? Porque ela quer voltar, né? A gente sabe que uma vez que o filho nasce, tudo pode mudar na vida de uma mulher. Mas me deu um estalo e eu liguei para ela. Eu liguei para ela e falei: olha, Ana, eu quero que você volte, a empresa está te esperando, você é de fato é uma das melhores vendedoras que a gente tem, e a empresa está de braços abertos. E a gente sabe que nesse retorno tem um processo de adaptação. Então eu entendo que tem que haver um movimento dos dois lados, tem que haver um movimento da mulher em querer continuar a sua carreira, né, entender que é possível. A carreira de liderança Eu não gosto dessa ideia que a mulher é melhor ou pior, ou o homem é melhor ou pior. Eu acho que nós temos características diferentes, mas que se complementam. Eu acredito em times multidisciplinares, né? Eu sou um pouco contra esse negócio que é só mulher resolve o mundo ou só o homem resolve o mundo. O que resolve são as duas forças juntas, pensando juntos nas organizações e trabalhando com o olhar, porque eu acho que a mulher tem uma questão que talvez seja mais aflorada, que é a questão da sensibilidade, de olhar o ser humano de uma forma um pouco diferenciada, né? Então, é uma jornada difícil, é um desafio muito grande, mas eu tenho incentivado muitas mulheres e eu me dei conta dessa dificuldade agora na Balluff. Eu participo de alguns grupos na Anshan e você vê de grupo de CEOs e diretores, a quantidade é muito pequena de mulheres. Então, assim, nós temos uma longa jornada e mesmo nesses encontros, né, eu me lembro no começo, alguns olhavam para mim tipo: quem é você, né? Quando eu falava que eu era CEO, todo mundo, né, os homens olhavam: nossa, CEO da empresa. Então, o homem também tem que deixar de se assustar com a mulher e enxergar a mulher lá no ambiente de trabalho como alguém para somar verdadeiramente. É possível. Como é que foi a tua chegada na Balluff, né? Você já disse que é uma empresa predominantemente masculina e eu sei que você tem lá uma logística que passar dentro da produção. Como é que foi esse primeiro contato com as pessoas na tua chegada na Balluff, Adriana? Olha, eu tenho dois momentos que me marcaram muito lá na Balluff. O primeiro momento foi o momento quando eu fui apresentada. Eu iniciei no começo de janeiro, mas o nosso CEO lá na Alemanha fez questão de me apresentar em dezembro, né? Então eu fui para a empresa, acho que foi dia 12 ou 13 de dezembro,
e ele fez uma apresentação. Então ele colocou todos os funcionários no auditório e aí me apresentou, né? E eles vinham de uma gestão de um homem, né? Extremamente centralizador, né? A empresa era metade familiar, metade alemã, né? Um pouquinho antes da minha chegada que eles fizeram a compra. E eu não esqueço, porque eu falei, né? Eu fiz um pequeno discurso, né? Das minhas expectativas e do que eu esperava para a empresa, de como eu queria que a empresa se desenvolvesse. E quando acabou, 3 meninas da fábrica se aproximaram até mim, me abraçaram e falaram: agora nós vamos ter vez nessa empresa, nós estamos muito orgulhosos de ter uma mulher aqui. Isso me marcou e acho que eu vou levar para a minha vida, para o resto da vida. Foi muito forte. E outro momento que me marcou muito lá também foi nas reuniões de conselho, né? Nós temos um conselho consultivo e no começo eu ficava muito nervosa, né? E um dos conselheiros falou: olha, aqui você não precisa provar nada para ninguém. Aqui você precisa mostrar quem você é e você tem capacidade para fazer. Então, a empresa sempre me acolheu. O meu chefe fala que a gente queria achar mais mulheres, né, com essa força de vontade, com essa garra para assumir a empresa. Então, hoje é comum, né, um outro fato que me chamou muita atenção também, né, a fábrica, a gente tem a entrada pela recepção e tem a entrada pela fábrica. E logo quando eu iniciei lá, eu comecei entrando pela fábrica. E todo mundo olhava, porque assim, tinha uma questão mística do cargo da presidência e do fato de ser uma mulher. Então, para eles, foi assim uma grande mudança. Hoje, fico no 4º andar, num prédio lá, e era um andar intocável, né? Ninguém podia subir porque era o andar do presidente. Assim como o presidente não ia até a fábrica. E eu, nos primeiros dias, comecei a entrar pela fábrica e cumprimentar todo mundo. Então, assim, eu sempre falo, independente de tudo que aconteceu, se a minha história na Balluff acabasse hoje, eu estaria muito orgulhosa de tudo que a gente fez lá e do reconhecimento. E de uma festa de Natal, um rapaz ter chegado para mim e falado: olha, essa empresa é o que é hoje porque você deu uma cara diferente. Então, acho que não é só o trabalho da Adriana, é o trabalho do time da Adriana, e é um trabalho diário, mas que enche a gente de orgulho. Eu tenho conversado com algumas mulheres, algumas líderes, e eu tenho sempre feito a mesma pergunta: como é que consegue viver simultaneamente vários personagens e fazer com que todos os personagens eles vivam de uma maneira satisfatória, como esposa, como mulher, como profissional? Como é que você lida com essa questão de ter um equilíbrio na sua vida, Adriana? Ó, você falou, né? Um dos meus chefes fala, meu chefe americano fala que eu sou uma tough girl, né? Sou uma garota duro na queda, né? Sou mesmo. Mas até você conversando comigo na Balluff, você falou: ó, você é uma mulher dura, né? Como que é o casamento? Não tenho filhos, né? Tenho um enteado, mas eu acho assim, eu sou uma mulher, né? Acima de tudo. Então, eu hoje estou com uma pessoa, o meu esposo, meu segundo marido, é uma pessoa que me dá calma. Que é parceiro da minha vida. Então, é muito fácil conciliar as coisas com ele, porque quando eu chego em casa acelerada, ele fala: ó, você entrou em casa, agora você é Adriana, mulher do Leuri, né? Então, agora nós vamos viver a nossa vida. E ele me ajuda a, sabe, desacelerar. E aí, quando eu estou com ele, nós estamos planejando as nossas coisas, os nossos sonhos. E isso acho que acaba dando um equilíbrio, né? Daquela Adriana mais dura, acelerada, e ele acaba sendo o meu lugar de descansar, de ser tranquila, sem aquela cobrança que a gente tem no dia a dia, né? Você consegue, de fato, virar a chave? Sim, leva um tempo, às vezes eu venho acelerada, aí ele fala: você precisa desacelerar, lembra do nosso... A gente tem um pacto, né? A gente fez um pacto, que você... Aí eu respiro, e aí eu acho que essa é a parte do equilíbrio, né? Eu acho que você não pode... A gente vive momentos, mas a gente não pode levar os momentos para casa e nem para dentro da empresa, né? Eu tenho 1 minuto para encerrar o nosso programa. Olhando para o futuro, Adriana, quais são os próximos passos que você vê na tua trajetória profissional? Continuar trabalhando, dirigindo empresa, inspirando pessoas, quem sabe estar em algum conselho consultivo, esse é meu futuro. A gente vai trabalhar bastante ainda, né? Então tem muita coisa, mas certamente eu vou estar onde tem gente, onde tem pessoas. Obrigado por ter aceito o convite e obrigado mais uma vez pelo prestígio. Eu que agradeço.
Obrigado, telespectador, por mais esse encontro no programa da Prime. Lembrando que o Inédito vai ao ar toda terça-feira, às 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.